Olá, pessoal. Eu sou o Matheus. E eu sou a Dani. Bem-vindos ao Otimismo Planetário. O Otimismo Planetário, ele é uma iniciativa em parceria do Mestrado Profissional em Ciência da Sustentabilidade, o Centro de Ciência e Conservação da Sustentabilidade do Rio. Também conta com a parceria do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e a Universidade de Cambridge. A gente está aqui hoje no nosso 7º episódio, então se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, corre lá nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Você pode assistir esses vídeos aqui, tanto só o áudio quanto a imagem. E no nosso episódio anterior, a gente falou sobre o ODS 5, Igualdade de Gênero. A gente teve como convidada a Renata Rage e a gente falou sobre assuntos diversos, sobre o mercado de trabalho, como que as mulheres estão se empoderando cada vez mais e conseguindo mais espaço em várias áreas que antes eram predominantemente ocupadas por homens. Então, não deixe de conferir todos os outros episódios e passo a bola agora para a Dani. Vamos lá, então. Vamos lá, Dani. Então, hoje a gente tem aqui no nosso estúdio para poder conversar com a gente sobre o ODS 6, Água Potável e Saneamento, uma dupla de peso. A Ana Paula Moraes de Lima e o Rafael da Silva Nunes, sendo que a Ana é analista do Mestrado Profissional em Ciência da Sustentabilidade e o Rafael ele é professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente do mestrado em Engenharia Civil. Mestrado Profissional de Engenharia Civil e Ambiente. Muito obrigada. E ambiental. E aí, um ponto interessante também nisso tudo é que essa é a primeira vez que a gente está se desafiando a ter 2 convidados aqui na mesa. Então, muito obrigada, muito obrigada, né, por aceitarem o convite. Maravilha, e vamos começar o desafio. Então, Ana e Rafael, a gente queria que vocês contassem brevemente para a gente como que essa trajetória de vocês profissional se relaciona com esse ODS. Primeiro as damas dessa vez e depois a gente vai trocando para ficar uma coisa mais dinâmica. Sem problema. Oi, gente, o prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Paula Moraes de Lima. Eu sou geógrafa, sou formada em geografia, fiz um mestrado também na geografia. E assim, minha trajetória com a água, ela começa, na verdade, desde o início da minha graduação. Já no 3º período da graduação, comecei a estagiar na Embrapa Solos. E na Embrapa eu ingressei num projeto que era de pagamentos por serviços ambientais hídricos. Então, ali eu já comecei a fazer um mergulho na questão da água, né? A gente fez todo um mapeamento de todos esses projetos no Brasil. Isso gerou algumas publicações. Depois desse projeto, eu participei de outro projeto na Embrapa também. Fui uma estagiária eterna. E aí participei de um outro projeto que era sobre monitoramento de pagamentos por serviços ambientais hídricos. E aí entrei mais a fundo como monitorar esses projetos, indicadores, enfim. Isso gerou até um manual na Embrapa, os produtos dessa pesquisa. E aí finalizei minha graduação, enfim. E fui fazer o meu mestrado. No mestrado eu trabalhei um pouquinho com a parte de geomorfologia, que não deixa de estar associada à questão dos recursos hídricos, né? A geomorfologia é uma área da geografia que estuda essa questão da morfologia, da evolução do relevo. E a gente sabe que na natureza tudo é muito interligado, né? Então, assim, eu estudei especificamente o processo de vossorocamento. E aí, vossoroca... Vamos explicar pra gente. Vossoroca. Podia ter colocado uma imagem, né? Se você jogar no Google, você vai ver o que é uma vossoroca. A vossoroca é uma feição erosiva, bem profunda, é uma erosão bem avançada. E ela acontece devido a pressões internas em subsuperfície, mas também a uma associação de pressões internas e externas. E por N razões, inclusive a minha pesquisa trata isso, seja pela própria característica do material rochoso, aquele material ele pode ser mais suscetível ou não à erosão, pelo uso do solo, enfim, pelas características daquele lugar, esse processo erosivo se deflagra. Então, se abre-se um buraco, vamos dizer assim, né, na linguagem natural, no relevo, que é uma vossoroca. E aí ela tem um tempo para se recuperar, enfim, mas esse buraco que se abre, ele gera muito o quê? Muito sedimento. E isso afeta os recursos hídricos. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil hoje, é o problema da sedimentação dos recursos hídricos, de processos erosivos, enfim. Então, no mestrado, eu trabalhei um pouquinho com isso. E eu também participei de um projeto, de um consórcio internacional, NatVip, que é sobre soluções baseadas na natureza para problemas relacionados à água. Então, assim, mais uma vez, isso com pesquisadores lá do Instituto Internacional para a Sustentabilidade,
a gente se juntou com outras pesquisadoras, na verdade, um grupo só de mulheres, interessante. Que demais, que legal. Tinha mulheres da Polônia, do Brasil, da África do Sul, enfim, de diversos países da Europa também. E a gente se propôs a criar um framework para poder auxiliar a implementação de soluções baseadas na natureza para problemas relacionados à água novamente. Então, assim, a gente levantou estudos de caso no mundo todo sobre soluções baseadas na natureza que já existiam. Enfim, então, assim, mais uma vez, eu emergi um pouquinho nesse mundo da água, né? Nesse recorte da água, e aí com o conceito agora de soluções baseadas na natureza. E, por fim, comecei a fazer o meu doutorado. Estou cursando ainda lá na Universidade Federal Fluminense. E agora um pouquinho na parte de gestão, né? Eu fiz a graduação e o mestrado na geografia. E eu queria uma coisa mais interdisciplinar no meu doutorado. E eu busquei fazer na área de gestão de sistemas sustentáveis. Então, assim, um projeto que eu propus para o doutorado, ele é um projeto que propõe entender como que esses projetos de soluções baseadas na natureza, eles são geridos, como eles devem ser geridos, né? Como eles são na prática e como que eles podem melhorar, né? Então, a minha pesquisa, ela propõe trazer contribuições para a gestão, né, desses projetos. Então, assim, basicamente, essa foi a minha trajetória com a água. Hoje, eu trabalho no mestrado profissional em Ciência da Sustentabilidade. Inclusive, estamos com inscrições abertas. Então, você que quer entrar na área da sustentabilidade, é um curso muito interessante, muito interdisciplinar. E aproveita e entra lá no nosso site e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E até um parênteses, eu também cursei o mestrado. Na minha transição de carreira de engenharia civil para a área da sustentabilidade, foi um marco. Virada de chave, antes e depois virei outra pessoa. E a gente vai deixar a gente vai deixar os links também de inscrição do edital, né, do site. Ótimo. E vai até dia 20 de janeiro, né? Isso aí, não deixa para última hora. E Ana, mas muito interessante saber que, assim, sua trajetória, na verdade, profissional, desde o início até agora e assim, caminhando para a água. Né? Assim... Ana Água, não é à toa que chama Ana. Agência Nacional de Águas, meu nome é sigla. Mas é isso, esse é um universo. Na verdade, a natureza ela é muito integrada, né? Quando a gente olha para esse recorte de ecossistemas, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, mesmo que você não trabalhe diretamente com a água, muitas vezes você está trabalhando com uma coisa que está relacionada e é um tema bem interdisciplinar mesmo, né? Maravilha. E aí, Rafa, conta pra gente também. Vamos lá, bom. Prazer estar aqui com vocês, prazer com a é Ana nosso. Também. Cheguei a dar aula para a Foi Ana, né? Em determinado momento. Que Por um legal. breve momento. De menino que tá vendo só? Bom, minha trajetória é um pouquinho mais recente em relação ao tema hídrico, né? Eu sou geógrafo também, formado pela PUC-Rio. Fiz meu mestrado na PUC-Rio, doutorado na PUC-Rio. E hoje eu sou professor da PUC-Rio já há aproximadamente 11 anos. Vai fazer 11 anos ano que vem. Eu trabalho e opero muito na área de geotecnologias, né? Então, trabalho com questões associadas ao geoprocessamento, a sensoriamento remoto e, evidentemente, que esse tipo de experiência ele me garante uma certa polissemia de entradas, né? Em diversos temas e diversas possibilidades. Mas O que é polissemia? Desculpa. Polissemia são múltiplas possibilidades, Entendi. né? Uma multiplicidade de possibilidades, de fato, também, exatamente. Né? Porque, justamente, como é uma área tecnológica da geografia, ela acaba sendo, muitas das vezes, aplicada a diversos fenômenos, processos. Mas, desde 2013, e aí, né, me formei em 2009 na graduação da geografia, desde 2013, meu trabalho não só com água, mas com saneamento, de uma maneira geral, ele um pouco se transforma à medida que eu passo a trabalhar numa empresa, né, de saneamento aqui no Rio de Janeiro, na época a Conem, e foi de fato uma descoberta, né? Uma descoberta porque quando a gente fala de saneamento, a gente fala de 4 grandes vertentes, né? Basicamente, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e manejo das águas pluviais e resíduos sólidos. Então, são esses 4 grandes temas. E, evidentemente, eu acabei trabalhando e operando uma série de projetos e produtos e apoiando uma série desses projetos e produtos associados ao tema do saneamento. Especificamente, abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também drenagem pluvial, drenagem e manejo das águas pluviais. Isso, e quem que era o público-alvo? Então, notadamente, os municípios, né, o governo
que passava a implementar uma série de medidas, inclusive respondendo à necessidade dos municípios desenvolverem planos municipais de saneamento. E aí eu ajudei a desenvolver uma grande carga, né, de PMSBs no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, em Goiás, enfim. E isso me deu uma grande experiência na área, mas, novamente, aliando as geotecnologias com o saneamento. E com essa experiência eu acabei, de certa maneira, aproveitando disso e criando a disciplina, né, de saneamento ambiental para a geografia. A geografia ela não tinha qualquer tipo de conhecimento orientado para a discussão de saneamento. Então, mais ou menos em 2016, 2017, abre-se a disciplina de saneamento na geografia da PUC-Rio. E, mais recentemente, de 2020 para cá, eu também passei a ministrar aulas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável na PUC-Rio. Além de outras, o de geografia, que é o mestrado profissional? Não. Essa do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, ela é focada para o pessoal de arquitetura, para o pessoal de engenharia, para o pessoal de geografia. É um curso multidisciplinar lá na PUC, porque ela atende ao que a gente chama de domínio adicional, ou seja, os alunos que fazem quaisquer cursos, eles podem sair com uma certificação, um diploma, por exemplo, em meio ambiente. E aí, essa é uma das disciplinas que eles podem puxar, que é uma experiência bastante interessante, onde a gente discute sustentabilidade, discute recursos hídricos, inclusive saneamento, mais uma vez, várias dimensões. E atualmente eu ainda sou consultor de algumas empresas no ramo, né, de saneamento, mais uma vez, apoiando a elaboração de diagnósticos, prognósticos, proposições, né, mas, como você perguntou do público-alvo, normalmente atrelada ao Estado, né? Ao Estado, ao poder público, seja ele municipal, seja ele normalmente estadual. Tá. Excelente. E aí, Teus? Tem algumas perguntas por aí? Temos algumas perguntas, sim. Eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta. Eu vou ter que dar uma lidinha, porque eu não cheguei a decorar a pergunta. Problema nenhum. Então, vamos lá, pessoal. Segundo dados de 2024 do Instituto Trata Brasil, no país, mais de 30 milhões de pessoas vivem sem acesso à água tratada. E 93 milhões não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Né? Quase 40% de todo o lixo produzido no país ainda vai para valas e lixões. Isso resulta em inúmeras hospitalizações por doenças evitáveis causadas pela contaminação ambiental, além de graves efeitos econômicos e sociais. Nesse sentido, temos um longo caminho pela frente, visto que o novo marco legal do saneamento básico estipula uma meta de que 99% da população brasileira tenha acesso à água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Né? Ou seja, um cenário muito ruim. Né? E aí, queria perguntar para vocês quais são os principais desafios que vocês veem nesse contexto e quais estratégias podem ser adotadas para o cumprimento desse novo marco legal. Vamos lá. Primeiro os cavaleiros. Adorei! Bom, olha só. De fato, são números que não são de agora, né? Historicamente, a gente pode falar de diferentes escalas na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil como um todo. São números alarmantes que demonstram um processo histórico que nos leva até uma situação atual, que a gente pode dizer assim, de calamidade, né? Porque a gente falar de saneamento, como eu tinha antecipado, é de fato falar dessas vertentes, falar de resíduos sólidos, falar de abastecimento de água, falar de esgotamento sanitário. E chama muito a atenção, né? Quando vocês trazem o dado lá do Trata Brasil, que é um instituto seríssimo, um instituto de apoio de geração de informações atreladas ao saneamento, em que você tem aí, basicamente, 93% não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Nós somos um país, né, de 93%, não, 93 milhões, desculpem, de pessoas não têm acesso a esgoto e 30 milhões não têm acesso à água. É muita gente. Né? É muita gente, ainda mais quando a gente pensa um recorte de 200 milhões, 220 milhões de pessoas no país hoje. Na minha opinião, e aí é uma opinião,
a questão ela começa na dimensão política da coisa. Tá? É um problema político. Não é uma questão exclusivamente de economia, não é financeira, não é logística, ela é política. Política no sentido de direcionamento de verbas para resolver algumas situações. A gente acabou de passar a imagem aí da Baía de Guanabara completamente, né, ali na Praia de Botafogo, na enseada de Botafogo, completamente os resíduos boiando. Nós já tivemos uma série de projetos que se perpetuaram, né? O PDBG-1, PDBG-2, enfim, apoio de banco japonês injetando dinheiro. Mas a gente tem uma questão política de entendimento e direcionamento para os esforços sobre os quais a gente pode pensar a solução do problema. E segundo, né, de ser um problema complexo na qual a gente começa a pensar, como a Ana falou, da gestão impactando nesse próprio processo. Quando eu falo política, eu estou falando também, por exemplo, de segurança pública. Grande parte dessas pessoas que não têm acesso à água, que não têm esgoto, são pessoas de baixa renda, né? São pessoas que estão em locais de risco, e eu estou falando de riscos, né? No risco social, incluindo aí o econômico, vulnerabilidade, no qual, por exemplo, a segurança pública ou a falta dela impede o cidadão de ter um serviço atrelado à sua casa, né? Você tem, portanto, um cenário de uma economia que existe, a engenharia resolve, mas como é que a gente consegue instalar, como é que a gente consegue acessar, né? Em determinados momentos da minha experiência profissional, tem lugares que você não acessa porque você não pode acessar. Sim. Então, existe a verba, existe o interesse, muitas das vezes, mas não existe a possibilidade de entrar em determinados lugares. Mas né? posso fazer uma simulação? Claro. Vamos pensar. Que a gente está em alguma comunidade. Uhum. E aí vocês estão tentando entrar. A própria população também não tem interesse? Ou é mais, vamos supor, pensando no recorte de tráfego, os traficantes que não estão querendo deixar entrar? Na verdade, você tem várias situações aí, né? Existe um processo, primeiro, de cobrança e tarifação para um serviço que vai transformar a vida dessas pessoas e, portanto, impacta cada vez mais na vida, no dia a dia cotidiano das próprias pessoas que têm interesse nisso, mas também tem justamente um pé do Estado entrando nesses espaços, né? Então, é uma relação tensa. Eu não tinha nem parado para pensar nisso, né? Que eles não têm esse custo hoje. Uhum. Né? E aí vai ter mais um custo. Esse é um processo que causa gentrificação urbana, né? Você começa por exemplo, a gente teve no caso, né, a Rocinha, por exemplo. A Rocinha, em 1996, se não me engano, ela vira bairro, né? Ela passa a ser considerada um bairro. Quando você começa a ter esse tipo de esforço, um projeto de urbanização, o projeto de urbanização é a entrada do Estado e vários serviços sendo imputados na vida daquelas pessoas, que não tendo, inclusive, condições de arcar com aqueles custos... Vão ter que ser expulsas para outro são lugar expulsas por um processo de... Exatamente. Que loucura. Então, são processos. Evidentemente que existem estratégias como, por exemplo, tarifa social, na qual, dependendo do seu perfil socioeconômico, demográfico, você pode arcar com... enfim, contas ou valores um pouco mais brandos, né? Acessíveis. Mas ainda assim, o que é brando e acessível, né? Para quem que a gente está falando? Né? Para quem, para quando a gente está falando? A gente acabou de passar por um processo de pandemia, onde todo mundo dizia que, né, lavem suas mãos, e você não tem água em casa potável, onde você não tem saneamento na porta da sua casa, né? Onde, por exemplo, por uma ineficiência, inclusive, dessas estruturas de saneamento, as pessoas... Isso eu já percebi em campo, eu já vi em campo, as pessoas quebrando as suas próprias estruturas de esgotamento, porque como o projeto pode ter sido mal feito ou não existe uma manutenção, o esgoto, quando chovia, por exemplo, numa rede que a gente chama de mista, voltava para a casa dessas pessoas. Nossa. Então, a pessoa tinha o esgoto voltando para a casa dela e era melhor lançar no solo. E aí tem o problema de contaminação da subsuperfície. E aí você começa a ter vários outros problemas. Várias camadas que vão gerando com isso tudo. É por isso que é um sistema complexo. A gente não fala de saneamento... E isso é importante, né? Foi um dos motivos que me levou lá no passado a criar essa disciplina na geografia, porque quando a gente fala de saneamento, a gente fala muito de água e esgoto, mas é tudo integrado, né? O esgoto prejudica a água, a
A drenagem, ela também impacta no manejo dos resíduos sólidos e, portanto, também no próprio abastecimento de água, de certa maneira, ou do esgotamento, por conta das estruturas, muitas vezes, que são mistas ou não. Mista, só explica para o pessoal. Mista é quando você tem... Rede mista é quando você tem uma rede que não é separadora, ou seja, é uma rede que recebe tanto água pluvial, água da chuva, quanto esgoto ao mesmo tempo. Que não é o certo. Que já, assim, depende muito da situação. Se você tem uma população pequena, se você tem pouco impacto numa rede, onde o próprio material se depura ao longo do tempo, talvez não seja um problema. Mas se a gente está falando de grandes cidades ou de médias cidades, você já imagina o impacto, né, que isso causa na rede. Né? Ou também depende se a gente tem áreas onde chove muito, onde chove pouco. Então, são vários condicionantes que fazem disso uma situação complexa. Então, assim, passa pela política. Entendi. Não tem como a gente falar de né, água potável e saneamento. E aí, o nome, né, da própria ADS, para mim, tinha que ser saneamento, né? Porque parece que são uma coisa e separadas, outra quando está, né? Tudo integrado. É verdade. Mas é só uma opinião também. E a gente começa a ter esse entendimento, que perpassa a política. Perfeito. Né? A engenharia resolve, a economia resolve, há dinheiro... Há interesse? A pergunta... Mas aí eu tenho uma pergunta também. Quando você fala sobre planejamento urbano, assim, né? Se você pega o cenário histórico, pegando aqui como caso o Rio de Janeiro, né? Você tem um crescimento da cidade completamente desorganizado, assim, né? Tipo assim, alguns setores, você pega a Barra, você pega os lugares do centro e tal... que tiveram algum tipo de planejamento, pelo menos ruas e tal, calçadas, áreas para prédios e tudo mais. Mas essa parte de saneamento, ela sempre foi levada em consideração também nesse planejamento? Não necessariamente. Durante muito tempo... Hoje é lei, tá? Hoje, quando você pensa, por exemplo, num novo loteamento, ele tem que ser integrado com água, com esgoto, com drenagem, asfaltamento das ruas. No passado não era assim. Né? E politicamente, mais uma vez, muitas vezes não é assim. Por exemplo, projetos de campanha de políticos, eu vou deixar no ar, né? Não vou evidentemente falar de... Nomes. Exatamente. Mas, por exemplo, asfaltar a rua. Porque chama atenção, chama voto, e você tem toda uma estrutura subsuperficial que não está sendo implementada. Isso, na verdade, piora a própria qualidade de vida da população que ele se encontra, porque você vai só potencializar, no caso, uma falta de escoamento e, portanto, um alagamento. Uma superfície também que é totalmente impermeabilizada. Exatamente. Né? E acaba que é isso que vocês falaram, né? Também a questão do votos. Tudo que está subterrâneo ali, as pessoas não estão sabendo se está fazendo... Você não consegue ver, né? E tem ligado a essa questão da especulação imobiliária, né? Então, assim, mais uma vez, até onde o Estado consegue planejar e cumprir o seu planejamento de fato e até onde esse planejamento perde sua mão. A gente estava falando de tráfico, a gente pode falar de milícia também, por exemplo, né? Que são forças que vão, de alguma maneira, condicionando ocupações que não necessariamente são as ideais para determinadas regiões. Né? Então, são forças, e aí eu estou botando no plural, que vão tensionando essa relação do planejamento. Então, por mais que você tenha planejamento, uma coisa é planejar. Como é que é feita a execução desse processo? Essa é uma questão importante de se pensar. Total. E a Ana? Agora a gente quer saber o que a Ana acha, né? Exato. Com tudo que ele falou. Gente, você está de acordo, né? Você pensa da mesma forma, né? Eu acho que o Rafa destacou uma coisa realmente que é fundamental. Ele trouxe ali uma complexidade, né? De fato, eu acredito que há uma falta de planejamento intencional, muitas vezes, por razões políticas, como ele destacou. Como que funciona hoje o planejamento dos nossos governos, né? A gente tem um instrumento quadrienal, né? Cada novo governo tem que fazer aquele plano plurianual, que é o plano aí dos próximos anos de governo. E a gente tem toda uma estratégia política, né? O que vai fazer o meu eleitor, né, permanecer? O que vai dar mais visibilidade? Então, a gente tem um histórico brasileiro de construção de obras, muitas vezes com pouca utilidade,
mas que ganham alguma notoriedade, que ganham algum destaque. Eu acho que o tema do saneamento não é um tema tão atrativo, talvez, né? Principalmente porque toca também populações mais vulneráveis. A gente sabe que as populações mais privilegiadas não têm esse problema. Então, muitas vezes se focam, né, em outras coisas. Porém, eu acredito que falta também uma priorização no planejamento, né, para essas ações, nesses instrumentos de governo, porque uma vez que você aprova isso no plano plurianual, você tem as leis orçamentárias que vão ser aprovadas com base nesse plano plurianual para cumprir né, esse plano. Então, acho que falta, de fato, trazer esse tema novamente para a agenda política como uma priorização, né? Inclusive, quando a gente estuda sobre políticas públicas, é bem interessante que já tem uma lei, né? Eu acho que isso já é um avanço, porque tem vários problemas que a gente enfrenta hoje que a gente não tem um marco legal. Então, o fato da gente ter um marco legal do saneamento é ótimo. A nossa lei é linda, por N razões, né? A gente também tem que assumir isso, né? Dizem que o nosso direito ambiental é um dos mais detalhistas do mundo, mas pouco efetivo muitas vezes. Mas o fato da gente já ter um marco legal, isso é muito bom, né? Isso permite a gente ter caminhos para algumas ações. O que falta agora? Falta que isso, de fato, entre na agenda política, né? No meu ponto de vista. Tem alguns autores que falam sobre políticas públicas. E o John Kingdon, por exemplo, ele é um autor que traz alguns conceitos. Ele fala de janelas de oportunidade e de fluxos múltiplos. Mais ou menos traduzindo, o que são esses conceitos? Para que algo se torne, entre na agenda política, você tem vários fluxos. Você tem as demandas da população, que é um fluxo. Você tem o que a mídia está sempre destacando, e a mídia ela tem um poder muito forte para influenciar aquilo que vai entrar na agenda política. Então, você tem fluxos, você tem eventos que acontecem às vezes. Por exemplo, se eu levar isso para um outro tema, a questão das mudanças climáticas, né? A gente fala muito sobre isso, mas quando acontece algo como aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, e a mídia trazendo isso torna esses fluxos, eles se somam. Soma a realidade do que já está sendo falado, soma o evento extremo que aconteceu, soma o que a mídia está mostrando. E isso abre o que o John Kingdon chama de uma janela de oportunidade, para que esse tema, de fato, se torne uma coisa prioritária na agenda política. Então, acredito que, considerando tudo que o Rafa falou, todas essas questões, eu acho que falta uma priorização na agenda política, de fato, né, para esse tema. Mas ainda com todo o planejamento feito, a gente ainda tem os problemas que ele trouxe, né? Que realmente, no Rio de Janeiro principalmente, né? A gente sabe que o Brasil é um país enorme. Então, a gente tem realidades muito diferentes. Em alguns territórios, como no Rio de Janeiro, a gente tem esse grande problema dos subterritórios, né? O Estado, ele não tem esse acesso a todos os territórios, né? Mas até onde também isso é uma questão política, né? De interesse. Até onde o Estado poderia resolver, mas prefere não mexer. Então, assim, é um tema complexo, mas eu acho que um dos desafios, né, que foi a pergunta, talvez seja isso, trazer esse tema, de fato, para uma coisa prioritária no planejamento, né? A gente já tem uma lei e lidar, né, com esses desafios. Eu acho que é totalmente possível. E talvez um outro ponto seja a renaturalização. Eu acredito muito na renaturalização, né? Que é esse conceito de como que a gente fortalece os sistemas renaturalizando até onde for possível e fazendo uso da engenharia também, que é fundamental. Mas muitas vezes a gente prefere uma mentalidade, né, de construir, de fazer obras grandes, fazendo estruturas da engenharia, quando você poderia simplesmente restaurar alguma área, que isso vai influenciar na qualidade da água. A gente vai falar talvez um pouquinho mais sobre isso depois. Então você prefere gastar bilhões para ter uma obra ali que vai, olha, eu fiz essa obra gigantesca. E escolhe uma solução menos efetiva, que talvez você conservar, você preservar. Inclusive, se a gente for pensar em economia, né, o que a falta de saneamento gera? Diversas doenças, isso traz um custo para o Estado, né? Mortalidade infantil. Desculpa te interromper, mas existe um dado que é um dado que vem da ONU, né? Que cada unidade monetária investida em saneamento poupa 4 da saúde. Né? Existem informações de que mais de 30% ou 40% das faltas no trabalho elas estão ligadas a doenças atreladas ao saneamento, ou à falta dele. Então, gera uma questão econômica, né? Total. Está associado a uma dimensão econômica, inclusive. Ou seja, se você investe nisso, você tem uma economia de retorno, escala, né? Exatamente. É um ganha-ganha. Exatamente. Então, assim, é estúpido não pensar no investimento no setor. E aí, uma última coisa, não sei se a gente fala bastante. Vai, gente. Né? Mas tem uma outra questão que é a própria educação, e eu vou voltar para o tema político, a educação política da população.
E aí, eu não estou responsabilizando a população, ao contrário, estou responsabilizando o Estado por dessa falta de educação política. A gente não tem tempo para participar da vida política da cidade. A gente não conhece a nossa cidade. Quantas audiências públicas nós vamos por ano? Quem já foi a uma audiência pública? Quem para a sua vida no dia a dia para chegar e acessar, por exemplo, um debate que está acontecendo em determinado espaço político na cidade para se impor na sua voz? E a importância dos coletivos, a importância das associações, a importância das pessoas que vão, de alguma maneira, se dedicar para também realizar essa pressão de, enfim, né, mobilização, como a Ana falou, de fluxos e de vontades e de almejos, né? A mídia, ela tem um papel importante nesse processo, mas a população, ela tem uma capacidade, digamos assim, muito mais latente do que, enfim, a própria mídia. Até porque a mídia vai aproveitar esse movimento, né? Assim, eu vou fazer mais um parêntese, mas assim, por mais que não tenha nada a ver com o assunto, eu vou falar uma coisa, como que nossa população, o Brasil é o país que mais engaja no Instagram, em rede social. O Bruno Mars, com o último vídeo que ele teve aqui, ele conseguiu ter, acho que foi mais de 110 milhões de visualizações. E quase 10 milhões de curtidas. Assim, isso eu tô falando uma coisa idiota. Pontual. Pontual. O que isso, se a gente se unisse? Mobilizasse, né? Para se mobilizar e começar assim, tanto a política a gente poderia tirar todo mundo corrupto. Eu não tô falando que é simples, não, mas poderia. E também para falar do saneamento, por que não? Por que não engajar com esse tema que é tão importante, né? Então, se o Bruno Mars chegou lá, por que não? Vamos fazer o saneamento também, né? Mas isso que o Rafa falou da educação, acho que é isso. Por que não? Porque as pessoas não estão conscientizadas sobre isso. A gente, uma vez entrevistando num desses projetos, uma pesquisadora, ela falou uma coisa muito interessante. Quem lembra aqui do problema da geosmina na água? Que a gente ficou com uma água, né? A nossa água, ela passa por N processos químicos. Acho que mais João, o Rafa vai saber falar melhor disso do que eu. É uma água suja, a origem muito suja, tem que passar por N processos. E ainda estava chegando pra gente com gosto, com cheiro muito ruim, né? Então, o nível dessa água. Qual foi a solução das pessoas? Foram brigar para melhorar a qualidade da água? Foram para o mercado comprar água. Nossa solução é consumir. A gente está muito desconectado de onde vem essa água. Como que a gente resolve esse problema na origem, né? Porque falta o que o Rafael trouxe, essa questão da conscientização, da educação ambiental. A gente não sabe, de fato, né? Grande parte da população não sabe de onde vem a água. Exato. Grande parte da população não sabe para onde vai o seu... não sabe de onde vai o seu esgoto. É Onde verdade, vai o seu esgoto, é verdade. né? Em qual estação de tratamento? Qual é Nem lixo, nada. Não, nada. É simplesmente a situação do consumo da água e do afastamento do problema, seja ele esgoto, seja ele resíduos, seja o que for. E por isso que eu estou falando, a questão da educação política é um problema do Estado, né? Você trouxe o exemplo do Bruno Massa. Eu acho que não foi ontem ou anteontem, eu vi alguma coisa no sentido de... também um parênteses bobo, mas que... acho que aquele Gil do Vigor perdeu não sei quantos seguidores agora na rede social dele porque ele passou a falar de economia. Nossa, tá brincando. E aí a população não quer consumir economia. Não tem uma E talvez ela não esteja na rede social, justamente o processo é para desopilar. E aí quando vem um tema mais sério, sério, não quero mais. Por isso que eu digo, mais uma vez, a responsabilidade não é a população, né? É de um processo de educação, de entendimento, de respeito, que deve ser construído desde os primeiros anos, né? E até legal, pensando até de educação. Assim, eu já vou mover para a próxima pergunta, para se deixar a gente... Pois é. Mas assim, educação infantil é muito interessante. Tem até uma amiga minha que estava contando que a filha dela tem 4, 5 anos, está numa escola em Niterói, e que essa escola dela, ela trabalha com agrofloresta, né? Desde o início. E por mais que ela é arquiteta, ela entende de paisagismo, ecologia da paisagem, a filha começa a explicar para ela as propriedades das plantas. Ela chega em casa e começa a dar aula. Então, o quão mágico seria se desde pequenininhos as crianças tivessem já, mesmo de forma lúdica, um entendimento, né, uma conscientização. Eu acho que mudaria. A educação, para mim, é chave também. É chave. Estrutural. Vou mudar de pergunta, então. Vamos lá. Como o Rafa comentou, o saneamento básico ele vai abranger parte tanto de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo dos recursos... dos resíduos sólidos, desculpa, e da drenagem, né? E esses serviços eles são essenciais para promover tanto a saúde pública, para garantir também proteger o meio ambiente e assegurar uma qualidade de vida da população. Na sua fala do inicinho, você
você não chegou a explorar tanto, né? Você falou dessa parte da consultoria, mas você já participou da elaboração de mais de 40 planos de saneamento no Brasil, certo? Isso. E aí a gente queria saber um pouco, né, como que funciona esse processo e também se esses planos de saneamento eles vão levar em consideração as bacias hidrográficas dos municípios vizinhos e se tem qualquer tipo de interlocução também com essas prefeituras, né, ao entorno. Então, vamos lá. Você vai falar e se a Ana também, Claro. só para ficar à vontade também para complementar depois. Perfeito. Bom, vamos lá. O Plano Municipal de Saneamento, né, ele é um documento que orienta as ações de curto, médio e longo prazo dos municípios sobre justamente essas vertentes do saneamento: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. A gente já tem um primeiro problema que nem todos os planos municipais de saneamento trabalham ou operam essas 4 vertentes. Existem planos municipais que só trabalham com a dimensão da água, ou só do esgoto, ou só água e esgoto. Então, existem naturezas diferentes sobre como esses planos são construídos. Os resíduos sólidos, eles ganharam, nos últimos anos, um plano de gestão própria, né? O PGIRS, que a gente chama, que é um plano de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios. Então, é como se esse fosse um projeto, digamos assim, um plano destacado em relação às outras vertentes. Normalmente, a gente trabalha nos planos em 3 grandes fases. Né? A gente chama de etapa diagnóstica, etapa prognóstica e etapa propositiva. E é interessante, a gente estava falando da população, que teoricamente, em teoria, a população ela participa nos entremeios desse processo, com audiências públicas, com a aprovação do plano, enfim, uma série de fases onde a população é ouvida e, para mim, também é uma etapa-chave. Consulta pública, onde o documento fica 1 mês disponível, e aí entra tudo naquilo que a gente falou. Quem lê, quem está disponível, quem tem interesse, mas não está. Eu vou falar disso já já. A etapa de diagnóstico, ela é uma etapa que eu sempre falo isso com os alunos, o seguinte: é como se você estivesse chegando no médico e o médico vai entender quem é você e o que você está sentindo, basicamente. Eu vou diagnosticar, né, a sua situação. Então, basicamente, olha, estou sentindo febre, eu estou com tremedeira, estou com arrepio, estou sentindo uma dor aqui. E eu vou começar a entender o que é ou quem é você. No caso do município, vou começar a trabalhar com qual é a economia do município, qual é a geografia física, qual é a dimensão biótica, qual é a dimensão socioeconômica, política, inclusive. Né? Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que saber como o seu município opera, por exemplo, com a dimensão ambiental. Está ligado na Secretaria de Urbanismo? Ah, não, está ligado na Secretaria própria de Meio Ambiente? Quem é que opera na discussão? É um mapeamento, né, de uma certa forma, né? É uma identificação, literalmente. É um escaneamento do município. O que é o município? Quem é o município? Os responsáveis ali também, né? Exatamente. Partindo daí, e aí, além disso, também um diagnóstico do que existe de saneamento na cidade. Então, olha, a cidade existe, as estruturas de saneamento são essas, para a gente entender, basicamente, aí eu brinco, né, como se fosse um exame de sangue. Quantos low-costs você tem? Quem está defendendo? Onde é que está mais problemático? Onde é que não está? Após isso, a gente tem uma etapa. Isso é apresentado à população, a população traz um feedback. Depois disso, a gente tem a etapa de prognóstico. O que é o prognóstico? Olha, se nada for feito, o paciente vai virar óbito. Ou vai acontecer alguma coisa, ou vai acontecer isso. Você vai ficar doente por mais 10 dias. É o prognóstico. Olha, qual é a situação futura caso aquela situação permaneça em curto, médio e longo prazo. Mais uma vez, isso é apresentado e a população participa. Eu tenho até algumas experiências bem interessantes desse processo com a população, posso falar rapidamente aqui. E depois disso, depois de todo esse ganho de informações, existem as proposições que passam a entender, olha, para você não morrer, ou para você não ficar doente, ou para você não ter esse problema novamente, você vai ter que fazer isso, 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 vai ter que pensar essas ações a curto, médio e longo prazo. Então, o Plano Municipal de Saneamento, ele orienta as ações, né, vamos chamar assim, atuais de curto, no tempo médio, e futuras do que vai ser pensado no município. E, evidentemente, esse plano ele passa a ser revisado de tempos em tempos, porque, enfim, as coisas mudam. A gente teve, mais uma vez, uma pandemia que reorganiza forças, reorganiza pressões, reorganiza o próprio planejamento do Estado.
naquele município. Uma pergunta até antes de você Claro. mover ali para continuar o raciocínio. Esse plano, nada garante que esse plano vai ser implementado, né? Não, na verdade você tem um documento público onde você tem a responsabilização do prefeito que está diante daquele documento, onde ele tem algumas responsabilidades frente ao que é proposto, porque aquele documento é aprovado e fica, enfim, como vira lei posteriormente, né, no município. Entendi. Mas assim, nem tudo é tão reto quanto a gente imagina. E como eu falei também, como as dinâmicas podem mudar, é lógico que existem intencionalidades que não se realizam. Ao contrário, tem outros acontecimentos que modificam a estratégia do que está previsto ali, especialmente para o futuro. E isso é muito curioso, porque quando a gente faz o Plano Municipal de Saneamento, estou falando curioso para não falar engraçado, mas vamos manter curioso. Porque o engraçado quase vira trágico, né? Nossa, Porque você chega no município, Trágico. primeiro como se fosse você estivesse trazendo a verdade e a luz de tudo, né? Você é um outsider trazendo o conhecimento para aquela população. Nossa, eu tinha que fazer isso. Só que é a população que sabe onde é que alaga, a população que sabe onde é que tem o resíduo sólido que acumula, porque o dono da padaria deixa... É ela que sabe o histórico, Ela assim, que sabe né? o Ela que histórico. tá ali com o pé no chão, vivenciando aquilo. E aí, por isso que eu chamei de curioso, porque como é que você consegue fazer um diagnóstico, ou seja, o início do processo, para entender como é que o município funciona, se você não tem essa informação? Se você não tem a participação dela mais presente, né? E você tem que ter, né? Num processo desse de audiência pública, você tem que ter, de oficinas, você tem que ter, quem foi que visitou? Foi o Joãozinho, CPF tal, foi a Mariazinha, CPF tal, você tem lá. Mas a consulta não essa participação nessas audiências, ela teoricamente então não é suficiente, é isso? Não é tão atrativa? Por várias razões, muitas vezes. Horário. Quem é que vai parar às 14h de uma quarta-feira para ir à prefeitura ou ir ao centro de convenções da cidade para debater saneamento? Não tem condição. É difícil. Quem é que vai explicar para o chefe, né, ou para o patrão? Não, olha, que eu vou ali. E fora a desinformação, né? Eu me deparei uma vez, eu lembro bem uma cidade mineira, onde eu tinha feito a apresentação, depois eu fui para a plateia, porque tinham outras apresentações para serem feitas, e chegou um senhor do meu lado, vamos dizer assim, com roupas não convencionais, era um agricultor que estava ali, estava todo mundo olhando, mas ele é um agricultor que tinha acabado de sair do trabalho. Ele fez questão de estar ali, né? Isso. De 4 da manhã até, sei lá, bota aí meio-dia, 3 da manhã até meio-dia, trabalhando. Ele sentou do meu lado e a dúvida que ele tinha é onde é que ele conseguia pagar a conta dele. A dúvida levantada por um representante da população era onde é que ele paga a conta, porque ele estava com um boleto atrasado. Não é aqui. Não é aqui que a gente discute isso. Mas observa, a desinformação facilitando. Sim. Ou outra coisa, a gente fez, já teve plano municipal que a gente participou, a gente fez uma audiência pública. Não, olha só, a população não consegue chegar às 3h30. Então vamos marcar às 6h30 da tarde, que aí a população sai do trabalho. Encheu. Aí 7h30, 8h30, 9h30, começa a levantar. Aí por que o pessoal está indo embora? Tá tendo a novela. Mentira. Ou tá tendo futebol. A questão é cultural ali até também, né? E você, ao mesmo tempo que a gente cobra, a gente tem que entender. Essa população passou o dia todo trabalhando, cansada. São pequenas nuances ali, né? Então, como que você resolve isso? Como é que você resolve? A gente está discutindo, mudando de assunto também, você está discutindo a escala agora, né? O 4x3 aí. É verdade. A pessoa traz perguntas. Mas é porque é complexo. Porque a questão é essa. Porque todo mundo pensou, por que está faltando água hoje? A casa estava lá, estava sem água hoje, no Leme. Né? É ponta, né, do sistema. Está faltando água. Mas por que está faltando? Não interessa, eu vou comprar um caminhão-pipa aqui, tá. De onde vem o caminhão-pipa? De que rio sai essa água? Qual a qualidade dessa água? Então, assim, o Plano Municipal de Saneamento é uma experiência incrível, incrível. Assim, só desculpa interromper, você está muito legal. Eles variam. Mas o tempo, o valor, quanto tempo demora para Eles variam de, vamos botar aí de 3 a 6 meses, mais ou menos, né, para a elaboração de um plano municipal de saneamento dedicado. E uma outra coisa, aí já movendo aqui para essa mesma pergunta. Nessa experiência que você teve, nessa elaboração,
como essas outras bacias do entorno elas são consideradas e também se são consultados nessa interlocução os municípios vizinhos. Então, não necessariamente no plano municipal de saneamento são consultados os municípios vizinhos, mas os prognósticos e as proposições levam em consideração justamente essas unidades, especialmente quando a gente está falando de água, de esgoto e de drenagem. Porque como existe todo um processo gravitacional do esgoto, da água, você tem que considerar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. E aí, mais uma... Eu vou mostrar que eu estou fazendo propaganda política aqui, não vou ser vereador, nada disso. Mas volta para a dimensão... Não precisa. 4747. A grande questão é que continua sendo política, porque como é que você envolve parceiros municipais, né? Que às vezes têm interesses distintos, às vezes de chapas partidárias distintas, é muito difícil. E aí a Ana tinha tocado num ponto, por exemplo, o reflorestamento. Reflorestamento não necessariamente você vai fazer na minha cidade. Eu preciso do município a montante, ou seja, aquele que se estabelece antes de mim, para investir, ou eu investir em conjunto com ele, para que os benefícios sejam multiplicados para todos aqueles que se envolvem justamente dentro desse consórcio municipal, digamos assim. Então, os serviços têm que ser pensados para além da fronteira municipal. Com certeza. De forma holística, sistêmica, né? O que divide o município? Uma rua? Não faço... não, dali para lá, manda fulano, dali para lá. Meu, né? Mas assim, o esgoto está vindo de lá. É verdade. Baía de Guanabara é isso. O que é Baía de Guanabara? A imagem lá. O lixo vem do Rio de Janeiro? Também vem. Mas também vem de Duque de Caxias, também vem de, sei lá, São João de Meriti, também vem de Nilópolis. E esse plano ele é municipal? Existe um plano? Não existe plano estadual, não? Existem estudos regionais, né, de saneamento, por exemplo, que são feitos que justamente consideram essa escala mais macro, mas que não obrigatoriamente chegam na escala do plano. Né? Então, o plano... Ele subsidia de uma certa forma. Exatamente. O estudo regional, né, ele regionaliza o problema e apresenta para os municípios levarem em consideração esses mesmos processos para que os municípios entendam de uma maneira integrada seus próprios problemas. A responsabilidade é municipal. Perfeito. E Ana, é a questão. Vamos lá. Você tem alguma contribuição? O que você quer falar um pouquinho sobre essa questão? Não, só, na verdade, lembrei que o Rafa falando dessa questão política, né, mais uma vez, dos interesses, né, dos atores políticos. Eu lembro que, inclusive, numa das entrevistas que eu fui fazer sobre PSA, Pagamento por Serviço Ambiental Hídrico, isso é uma coisa que influencia em várias dimensões, né? E o entrevistado, ele falou o seguinte, que os projetos, enfim, algumas iniciativas não conseguem andar devido à troca constante de secretários, porque muda o governo, são cargos de confiança, né? São cargos que não estão ali permanentemente. Então, muda o governo, o governo coloca uma outra pessoa. E outra coisa, e muitas vezes são pessoas que não são especialistas. Às vezes, sei lá, o secretário de meio ambiente daquele município tem uma formação completamente alheia, não tem uma experiência, mas foi colocado ali naquele cargo. Então, assim, né? Estou falando de uma coisa micro, mas que influencia muito nesse todo, né? Devia ser obrigatório, né? Para você, se é de confiança ou não, mas você tem que ter uma formação para tal, né? Exato. Senão você vai colocar uma pessoa que é politicamente interessante ali para você, todo mundo se ajuda, né? Exato. Então, assim, uma coisa tão pequena, mas que, né, tem faz toda a diferença. Efeito de borboleta, né? Começa pequenininho. E a diferença de projeto de Estado e projeto de governo. A gente vive num país que tem projeto de governo, quando acaba, muda tudo. Pois é. Qual é o projeto de Estado? E qual que é o sentido disso, né? Assim, se um governo anterior começou algo sensacional, por que você não pode continuar? Não tem nexo, não tem... Às vezes até muda o nome, né? Uma coisa muda o nome. Quem é o pai da criança, não importa quem é o pai da criança. É complicado. Nossa, isso tudo me fez lembrar muito, né? Acho que vocês vão lembrar também, Dani, que não é daqui do Rio, não sei se você pegou essa época, né? Mas tem um programa de TV, o RJTV, né? E tinha um quadro. Suzana Naspolini, né? Exato. Peraí, que quadro é esse? Não. Então, era um quadro que acho que a população mesmo, né, levantava um problema, ali, alguma questão de infraestrutura no bairro. E aí essa repórter, que ela era super populista, assim, né, carismática demais, ela ia lá conversar com as pessoas, né, e muitas vezes ela conseguia levar alguém do setor político, né, então levava, sei lá, um secretário ali, de meio ambiente e tal. E eles sempre iam um calendário. MGTV tem igual, gente. Tem Minas igual. tem, ué. Exato.
E assim, cara, tinha que ter uma pessoa sensacional dessa, esse tinha que negócio. ter 200 Suzanas dessa, né? Excelente ponto. Porque ela colocava na TV de uma forma tão escrachada assim, que era quase E que você vê o papel da humilhante, mídia, né? Você vê o papel da O mídia. papel da E mídia, era o papel da legal, porque cobrança. isso até no calendário, porque é igual. Existe isso ainda. Não sei, aqui no RJTV ainda tem, não. Eu acho que não, nunca mais. Não consigo ver já. Eu lembro. Lá tem, e era legal porque é o seguinte, vamos ver aqui no calendário. Aí, chegava Batia o calendário, data, voltava, É. e falava assim, ó, o secretário do meio ambiente não pôde vir. Isso aí. Aí, Exato. queima geral ali, É, né? é, Então, ou se não vir uma pessoa falando, então, estamos ocupados, infelizmente não vai dar pra ver, vai ser priorizado, sei lá, daqui a 2 meses. É. Não, e muitas foi, cara. vezes, sei lá, ela ia na segunda visita e aí tinha um trator lá fazendo a obra na hora que ela tava, sabe? Eles mandavam, assim. Pra fazer. É pra começar e terminar na hora de reportar. Liga, desliga, já leva o que eu tava Exato, falando. exato. E é isso, assim, aí, mais uma vez, é a pequena janela, vou chamar de pequena, que a grande mídia consegue dar para esse espaço. Agora, a gente hoje vive, especialmente pós-pandemia, mais uma vez, estou sendo repetitivo, um momento onde a gente tem outras possibilidades, né? As Sim. mídias independentes, por exemplo, fazendo esse serviço, mas na qual, mais uma vez, a população precisa engajar para dar força para que isso seja representativo. Porque, dependendo da emissora, parece que você tem mais peso ou menos peso daquela É. denúncia, digamos assim. Enfim, Exato. Você tá falando, a gente vai mover pra próxima, mas mídia local, sabe uma coisa? Eu entendo que é pra desopilar, mas também existem influenciadores. Quem vai seguir essas pessoas são pessoas que têm interesse, mas tem influenciadores que falam de sustentabilidade e vai fazendo denúncia e tudo mais. Seria muito legal, né? Tem influenciador também fazendo isso daí, somando força, né? é isso, é isso. Vou passar aqui para a próxima, que é para Ana, e é sobre a Ana, né? Então, vou Homenagem. dar uma lidinha aqui. Em 2001, a ANA, que é a sigla da Agência Nacional de Águas, instituiu o Programa Produtor de Água, que é voluntário e tem como foco a redução da erosão, melhoria da qualidade de água e aumento das vazões dos rios, utilizando práticas e manejos de conservação do solo e água. E para estimular a adesão ao programa pelos produtores rurais, ela utiliza um instrumento econômico de PSA, pagamento por serviços ambientais. Então, como que você vê a adesão dos municípios e produtores rurais a esse programa no nosso país? E aí, continuando essa pergunta, na sua opinião, quais são as principais barreiras para a sua implementação ou como convencer o produtor rural a aderir ao programa? E, por fim, aí eu posso ir complementando também, né? Porque senão vai ficar uma Nem lembro série da de perguntas ali. Vamos começar, então, com a primeira. Como que você vê a adesão desse programa pelos produtores rurais? Bom, para começar, o Produtor de Água, para quem não conhece, ele é um programa piloto, né, da Agência Nacional de Águas. Quando você lê o manual do programa Produtor de Água, eles têm alguns manuais, né? Eles trazem justamente que o problema principal, um dos problemas principais dos recursos hídricos no Brasil é o problema da erosão e da sedimentação. Que isso gera um custo caro para você, enfim, depois tratar a água. Então, a forma que o nosso solo é manejado, muitas vezes, nas áreas rurais, nas áreas estratégicas das bacias, como o Rafa até colocou, né, quando ele fala de montante, quando a gente pensa no recurso hídrico, qual que é o recorte fundamental? A bacia hidrográfica, né? Ou seja, quando chove, né, essa água ela tem um caminho. Esse caminho vai da montante para jusante, né? Ela vai lá de cima das nascentes, lá para baixo até chegar no rio. Então, você tem que... todo o manejo dessa bacia vai influenciar na forma que essa água vai escoar ali para aquele canal principal, né? Então, a Ana destaca que isso é um dos grandes problemas. Quando ela propõe esse programa, então, ela propõe, principalmente nas áreas rurais, que geralmente são essas áreas estratégicas das bacias. E você tem uma questão, porque grande parte dessas áreas estão em áreas privadas. Então, você não pode obrigar as pessoas, elas são donas daquelas propriedades, elas têm, né, que ter o seu trabalho, têm que ter o seu rendimento, elas dependem daquilo. Então, como que a gente faz para incentivar que tenha boas práticas nessas áreas? O pagamento por serviço ambiental entra aí, né? O serviço ambiental, ele na verdade, existem diferentes conceitos, né? Para quem não conhece, existe o conceito de serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços da natureza que a gente ganha naturalmente através dos processos naturais. A água limpa, por exemplo, né? É um serviço da natureza.
você no ecossistema preservado tem isso. A biodiversidade é um serviço ecossistêmico, o ar puro, a própria paisagem é considerada um serviço ecossistêmico porque a paisagem nos traz bem-estar, né? Ela preservada, enfim. Então, você tem esses serviços ecossistêmicos e alguns vão dizer que serviço ambiental ele é associado a uma prática humana para você manejar aquele sistema para melhorar o serviço ecossistêmico, né? Porque quando aquele sistema não está preservado, você tem um comprometimento desses serviços. Isso tem acontecido hoje em grande escala, né? Uma intensa urbanização das cidades, dos espaços, você remove, você muda os ecossistemas, você muda os processos, logo você deixa de obter esses serviços ecossistêmicos. Você perde a resiliência, né, desses espaços. Então, a ANA busca, com esse instrumento de PSA, dar um incentivo financeiro, né? Como que é esse pagamento, assim? O que leva em consideração? Então, eles geralmente fazem um estudo das propriedades. Vamos supor, vamos implementar nessa área que é uma área prioritária. Eles geralmente fazem uma análise desse espaço e aí pensam o que é estratégico fazer naquela bacia, o que o produtor deveria adotar como uma prática para melhorar a qualidade dos recursos hídricos. E aí os produtores que aderem a isso assinam um contrato, se comprometem, tem um certo tipo de fiscalização. E ao final daquele período, com o monitoramento, eles vão ganhando aquele incentivo. Mas assim... Um exemplo é tipo restauração, por exemplo, da área. O que Exato, dá um exemplo? assim. Por exemplo, vamos supor que você tem um rio passando aqui na sua propriedade. Talvez a restauração da vegetação que está ali na margem daquele rio, ou em áreas um pouco mais acima, mais a montante, como o Rafa destacou. A própria questão, se você tem, por exemplo, gado, às vezes o gado está ali direto no curso hídrico, às vezes o esgoto está sendo lançado ali, as fezes do gado estão tendo contato com a água, então você muda ali aquela prática para não contaminar o curso hídrico. Uma série de coisas, assim, pode ser feita na propriedade com esse fim, né? O próprio pisoteio do gado na água, tem programas que criam pontes para que não tenha esse contato direto, criam bebedouros para que o animal não beba água diretamente no curso. Então, e aí o produtor rural, ele poderia receber por esse tipo de ação que ele está fazendo? Exato. Uma vez que ele assina um contrato e se compromete com aquelas ações, ele ganha um benefício